Está no ar o especial das autárquicas. Durante o mês de outubro estamos a ouvir alguns dos presidentes de Câmara, isto porque seria impossível ouvi-los todos, dos novos presidentes de Câmara, dos presidentes eleitos depois das eleições autárquicas de 29 de setembro. Esta noite, dois municípios em destaque, duas entrevistas aqui em estúdio com o novo presidente da Câmara Municipal de Valdecâmara e também com o presidente da Câmara de Espinho. Duas situações diferentes. Em Valdecâmara mudou a liderança da autarquia. É um dos casos em que o CDS conquistou uma Câmara Municipal. O partido que diz que agora tem o penta autárquico na mão, o CDS que desde 1997 vinha em queda e que tinha apenas uma Câmara Municipal gerida por si, que era a Câmara Municipal de Ponte de Lima. Agora passaram a ser 5, Valdecâmara é uma delas. Mais à frente irei falar com o Presidente da Câmara Municipal de Espinho. Neste caso trata-se de uma recondução, uma reeleição do Presidente de Câmara, que destornou um histórico socialista, José Mota, há 4 anos e que este ano voltou a ser candidato à Câmara Municipal. Começamos por Valdecâmara, vamos conhecer o retrato político do Conselho. Localizada a norte do distrito de Aveiro, Valdecâmara foi elevada à cidade em 1993. A dicotomia entre uma cidade moderna e a ruralidade estão bem presentes no município, dadas as fortes ligações à agricultura, por um lado, e às indústrias de metalomecânica, de madeiras ou de laticínios, por outro. Uma cidade que cresceu e se modernizou e que esteve, ao longo dos últimos 10 anos, entregue às mãos do Partido Social Democrata. Mas nem sempre foi assim. Já no período pós-Salazar, foi o Partido Popular, logo em 1976, que tomou as rédeas do município. Em 1979, perdeu para o PSD, mas voltou a conquistar a autarquia novamente em 1982, onde se manteve até 1993. 10 anos depois, a premissa repete-se e já Paulo Portas, líder do partido, assim o anunciava na apresentação do candidato do CDS-PP a Valdecâmara. A certeza foi deixada nas urnas quando 6.382 votos ditaram a vitória de José Pinheiro. Na base da campanha, fazer crescer Valdecâmara foi o mote, onde a requalificação da cidade e a cobertura total de água e saneamento foram promessas. Uma gestão cuidadosa e clara também foram os pontos aclamados por José Pinheiro, que fez com que fosse eleito com 45,97% dos votos, conquistando a maioria absoluta para o CDS-PP no município valdecambrense. Ora, está feito o retrato político de Valdecâmara, que é mais uma das autarquias em Portugal que está sob um plano idêntico ao do país, ou seja, está com a sua capacidade de endividamento limitada, já que teve que recorrer a um apoio do Governo Central, a uma linha especial, que também está no plano da Troika, no programa de ajustamento da Troika, este apoio às autarquias para socorrer a situação financeira. Comigo tem o José Pinheiro, que é o novo Presidente da Câmara, ainda não tomou posse. Ainda não. Quando vai tomar posse? Na próxima sexta-feira, pelas 17h30. Portanto, depois da manhã. Muito obrigado por ter vindo. Como é que é ser... Isto é uma ironia, não é? Porque agora o queijo limiano é fabricado em Valdecâmara. Portanto, saiu do Ponte de Lima depois da história toda que nós conhecemos e também uma autarquia do CDS que me referi no início, para Valdecâmara. Como é que é ser candidato pelo CDS e discutir uma Câmara com um parceiro de coligação nacional, em que é preciso dizer mal do adversário, não é? Antes de mais, boa noite. Quero agradecer ao Portugal esta oportunidade que deu à candidatura do CDS e a mim, enquanto Presidente de Câmara eleito, de estar aqui hoje. É naturalmente com grande satisfação e grande prazer que o faço. Digo-lhe mesmo, todos estamos a fazer a nossa obrigação. Mas quero também daqui endereçar uma saudação muito especial a todos os valcambrenses, a todos aqueles que em mim apostaram, mas também a todos aqueles que em mim não votaram, porque eu tenho um princípio que é um princípio
que eu considero fundamental, que é, a partir do momento que sou eleito, considerar-me o Presidente de todos os valcamarenses, e trabalharei para todos de igual forma, não olhando a partidos políticos, não olhando a crenças, e acho que na política devemos ter esse princípio, e eu acho que é um princípio saudável de estar na política. Valcâmara é um conselho muito interessante. Já se perdeu. Não me perdi na pergunta. Aliás, tanto quanto sei, houve ali uns ataques, não é? O senhor criticando bastante a gestão. Não me perdi na pergunta, e a começar a fazer um pequeno historial daquilo que foi e que é o meu percurso político. Eu tenho todo o orgulho de ter começado numa junta de freguesia, porque entendo que de facto é aí que começa o pilar da democracia. Tanto quanto me disse, 16 anos como 16 anos como Presidente de Junta. Eu fui eleito Presidente de Junta muito jovem, eu tinha 22 ou 23 anos quando fui eleito pela primeira vez Presidente de Junta, e curiosamente conquistei também a Junta ao PST. E penso que em boa hora eu tomei essa decisão de me candidatar, porque de facto foi um percurso que eu senti um grande prazer em fazer, porque peguei numa freguesia que não tinha abastecimento de água, que não tinha saneamento básico, que a maior parte das ruas eram em terra batida, que não existia iluminação, que não existia um complexo escolar, que não existiam equipamentos desportivos. E lembro-me perfeitamente, como se fosse hoje, em 1989, numa entrevista que dei na altura ao Jornal de Notícias, perguntava-me o jornalista então o porquê de eu me ter candidatado. E eu disse, olha, há aqui duas coisas fundamentais na minha candidatura. E eu considero que uma freguesia, que um concelho deve ser construído por aí, que são aquilo que é essencial para a população: abastecimento de água e saneamento básico. E nós não tínhamos uma casa com saneamento básico, não tínhamos uma casa com abastecimento de água, e eu senti um enorme orgulho quando terminei os meus mandatos e tinha todas as casas com abastecimento de água, todas as casas com saneamento básico, todas as casas com ruas pavimentadas, porque na altura essa realidade não existia, mas também foi a primeira freguesia a ter gás canalizado, uma escola condigna, 2 polidesportivos, um parque de lazer, uma série de equipamentos na freguesia que me deram um orgulho em construir. Naturalmente que isto foi um processo, que não foi só meu, porque eu privilegio e acho que é fundamental trabalhar em equipa. E sempre achei que o culto do eu, o culto e personificar todo o trabalho no Presidente de Câmara ou no Presidente de Junta, sim, acho que é a pior coisa que nós podemos fazer. Portanto, o que você me está a tentar dizer é que está aqui para servir as pessoas. Exatamente, pronto. Estou aqui. E quanto à questão que eu lhe pus mais política, porque é que há algo um bocado picante. É algo picante, não é? Porque isso aconteceu em vários municípios, eu sei. Sim, mas neste caso... eu nunca privilegiei a questão política. A essência da política para mim é o prestar um serviço à comunidade. E eu, quando me disponibilizo para trabalhar, não olho à vertente política, porque a vertente política a mim não me diz nada. Olho para toda esta envolvência de uma forma muito objetiva de servir as pessoas. Bem, sendo o senhor um candidato, estou ali para ver o tempo, para não me perder, sendo o senhor um candidato do CDS, um dos partidos da coligação do governo, e com estes dias difíceis que estamos a viver agora, o Orçamento de Estado foi apresentado depois das eleições, e com as medidas que estamos a conhecer, as pessoas dirigiam-se ou dirigem-se a si, veja lá o que é que pode fazer por nós? Não. De facto, isso acontece. Não é fácil, não é? Não é fácil. Objetivamente não é fácil. É o partido que o apoia que está no governo. As pessoas estão naturalmente a ouvir-me e estão atentas àquilo que o Porto Canal está a passar. E eu na campanha eleitoral não prometi nada. Prometi muita dedicação, prometi muito trabalho. É bem verdade, mas nós já lá iremos. Eu tenho aqui o seu programa e isso não é bem verdade. Prometi rigor, prometi muita transparência. Naturalmente que quando se apresenta uma candidatura, nós temos que alicerçar essa candidatura numa série de ideais que defendemos. Agora, aquela promessa
formal, dizer eu vou fazer amanhã, vou fazer daqui por 15 Como é que dias, o senhor... eu não fiz isso porque eu não gosto de enganar as pessoas. Diga-me, por favor, como é que o senhor vê estes últimos cortes que foram anunciados? Estes cortes são vistos sempre com preocupação. Naturalmente que nestes últimos anos nós passámos um período dourado em Portugal e as autarquias também passaram por um período dourado em que houve de facto muito dinheiro, existiram muitos fundos comunitários, nem sempre bem aproveitados, tenho que confessar. Entendo ainda hoje que houve algum despesismo e muito investimento. Além da preocupação, você concorda investimento. Concorda com o rumo que está a ser feito? Eu estou a olhar, por exemplo, aqui para os seus papéis e nós já vamos falar sobre isso. O senhor, por exemplo, define um plano para 20 anos para Valdecâmara como uma estratégia. Você vê para Valdecâmara como uma estratégia. Você vê estratégia no que está a ser feito a nível nacional? Eu penso que não, isto provavelmente a estratégia que está a ser definida é uma estratégia imposta. Portanto, nós quando fazemos alguma coisa que não é do nosso agrado, e eu acredito que o Governo neste momento não gosta daquilo que está a fazer, acredito piamente nisso, por uma razão muito simples. Todos nós sabemos e o país sabe que a situação financeira é uma situação financeira dramática, muito perto da ruptura total. Não estranho por estas questões, porque os autarcas fazem parte dos partidos, os independentes uns fizeram, outros nunca fizeram, e são o rosto dos partidos nas terras com os governos locais. O senhor apresentou precisamente um plano de 20 anos para mudar Valdecâmara. Ora, o senhor no máximo pode estar 12. No máximo pode estar 12. Quer dizer, pode estar mais, mas seguidos pode estar 12. Como é que o senhor apresenta um plano para 20? Naturalmente que um plano, quando se projeta e quando se arquiteta, tem que ser visto a médio e longo prazo. E sabendo nós que a situação financeira do país das autarquias não é brilhante, e particularmente a de Valdecâmara é uma situação muito preocupante, seria ilógico da minha parte e da candidatura que eu represento prometermos mudar o Conselho e definir uma política e uma estratégia de desenvolvimento para o Conselho num curto espaço de tempo. Isso seria completamente irrealista. Naturalmente que projetar o desenvolvimento de um país, de um Conselho a 20 anos poderá ser lógico. Naturalmente que isto tem que ter continuidade e eu sei perfeitamente que a limitação de mandatos restringe a 12 anos essa possibilidade de um mesmo autarca desempenhar o seu papel. Mas naturalmente que há continuadores e esse projeto, se for um projeto bem alicerçado, um projeto bem acompanhado e bem projetado, poderá ser a 20, poderá ser a 30 anos. Não temos que ter medo disso, porque eu tenho essa experiência na Junta de Freguesia. Quando comecei o meu trabalho, naturalmente que demorei 16 anos a concluí-lo. Agora já não podia. Agora já não podia, mas na altura ainda foi possível, porque a lei o permitia. E é de facto necessário esse tempo. Você chama-lhe estratégia, há quem lhe chame promessas, e cá estão as suas promessas. Eu anotei algumas do que tive a oportunidade de ler do seu programa, que tenho aqui à minha frente, e que o senhor, em amor da verdade se diga, tenho na internet, qualquer pessoa pode consultar a sua página de candidato. O senhor define algumas prioridades nessa estratégia dos 20 anos, uma das quais é a criação de uma rede pública de transportes, o que num concelho como Valdecâmara não deve ser fácil, porque se os transportes nas cidades, as pessoas por vezes não têm noção de quem vive nos núcleos urbanos, o quão difícil é nestes municípios tão extensos deslocar-se. Valdecâmara é um concelho, não sei se conhece, mas tem duas particularidades. Tem uma zona urbana, predominantemente urbana e industrial, que é a zona baixa do concelho, e tem uma zona rural muito dispersa e muito distante da sede do concelho. Temos povoações que ficam a 30 km da sede do concelho, e é dramático e eu penso muito nas crianças e nos idosos terem que se deslocar à sede do concelho. E para as pessoas terem uma noção, imaginem que a sede do concelho é a Câmara Municipal do Porto, é a mesma coisa que uma das freguesias ser na Póvoa de Varzim, para vermos a extensão do que estamos a falar.
e convém dizer, com piores acessibilidades, naturalmente. Sim, sem autoestradas. Porto Povo faz sem autoestrada, em Valcâmara faz-se por estradas de montanha, com alguma Sabe que isto são tantos números que as pessoas já nem têm noção de acessos. Exatamente, mas é bom que se refira a isso. E naturalmente, quando nós falamos numa rede de transportes, não estamos a pensar numa rede de transportes urbanos arquitetada com o verdadeiro conceito de transporte urbano. O que nós estamos a pensar é adequar os transportes escolares, porque eles têm que existir, forçosamente. Transportes as crianças escolares. Mas eu especifico melhor. O Sr. Presidente tem que atalhar porque isto os transportes escolares têm que existir. E o que nós temos que articular, no interesse das populações do interior, é fazer com que esses transportes escolares sirvam também de transportes públicos. Melhorá-los e articulá-los com as necessidades das populações. Exemplo, há municípios como, por exemplo, estou-me a lembrar de Braga, de Guimarães, de Famalicão, que têm aquilo que têm os transportes urbanos, no caso de Braga, municipais. É desse tipo que estamos a passar, ou Porto Alegre, ou Bragança? Não, aquilo que nós chamamos é, no fundo, a mobilidade com apoio ao transporte social, ou seja, é pegarmos nas nossas crianças, fazer contratos de programa com as empresas, nos nossos idosos, e podê-los transportar em parceria com as freguesias, porque as freguesias têm necessidade imperiosa de ter meios de transporte para transportar as crianças. Se eu entendi mal, o senhor explica. Quando está a falar de uma rede pública de transporte, está a falar com uma regularidade, não é? Sim, estou a falar com uma regularidade, mas uma regularidade que se adeque à necessidade. Sim, não estou a falar de 10 em 10 minutos. Claramente, objetivamente, mas 10 em 10 minutos. Mas a ideia do senhor é fazer, a Câmara fazer contratos, subsidiar essas empresas, para que os bilhetes sejam mais baixos? Eventualmente contratos com privados, ou pegar nos privados que já estão a operar no Conselho e ajustar esses horários em função dos interesses das crianças e dos idosos que se têm de deslocar à sede do Conselho, e fazer essas parcerias, que são parcerias, penso, fáceis de fazer, e que têm que estar ao serviço daquilo que é o interesse da comunidade e não do interesse da empresa transportadora. Dentro do que são as suas promessas eleitorais, a Câmara está na situação difícil que se diz em termos financeiros, mas pelos vistos não será assim tão grave. É um programa de 2 milhões de euros, não é? Não são nem uns 60 nem 100. Não, esse programa que foi o Programa de Apoio à Economia Local, o conhecido por PAEL, contemplou em 2 milhões e 100 mil aproximadamente a Câmara de Valcâmara para suprir e para conseguir cumprir com algumas obrigações que já decorriam de anos transatos. Estou-me a lembrar de faturas de 2007, 2008, 2009. Os atrasos nos pagamentos. Atrasos nos pagamentos. De qualquer forma, neste momento, a Câmara de Valcâmara tem uma dívida aproximada de 22 milhões de euros. Portanto, não há nenhum PAEL que acuda. Portanto, você diz que criticou fortemente a gestão despesista do anterior Executivo, onde o senhor foi vereador sem pelouro da oposição. Uma das promessas que o senhor fez, dizia eu, foi a atribuição dos livros no ensino primário, vamos dizer assim, que é mais fácil, que é o chamado primeiro ciclo até ao 4º ano. Isto pode custar quanto, Albert? Isto não representa um valor muito alto. Quantos alunos tem? Valcâmara, no primeiro ciclo, tenho que lhe confessar exatamente, não sei o número, mas poderão ser 500, 600 alunos, mas estamos a falar atribuição de livros escolares a crianças carenciadas. Não é à generalidade das famílias, porque há famílias em Valcâmara. Não, Sr. Presidente? Porque eu penso que é uma questão... São sempre os mesmos a pagar e a receber são sempre só alguns, não é? Eu penso que é uma questão de justiça social. Se há famílias que efetivamente podem arcar com essa despesa, há outras que têm uma dificuldade muito grande em fazer isso. Eu sei que o senhor não tem a ver com isto, que não é Ministro da Educação, mas é uma das coisas, é uma das críticas que eu ouço, sabe? Os jornalistas também servem nestes dias difíceis um bocado como eram os pais nas aldeias e têm que ouvir as pessoas, e as pessoas dizem, quer dizer, nós como ganhamos temos que pagar tudo e ficamos pior do que os que ganham o salário mínimo. Se calhar é o fruto daquilo que é, digamos, a nossa capacidade financeira, e eu acho que temos que compreender que cada vez mais, e conforme a nossa sociedade está,
temos que olhar muito para o Estado Social, e eu sei que é uma preocupação, e o próprio Estado tem esta preocupação de cada vez os encargos serem maiores, de cada vez os contribuintes serem menos, e cada contribuinte tem que naturalmente pagar mais para compensar, digamos, esses encargos que existem com o Estado Social e com as famílias que passam menos bem, mas de qualquer forma eu penso que não será dramático para a Câmara Municipal apoiar estas famílias carenciadas. Presidentes que venceram eleições e que disseram nós atribuiremos a todos, porque também os que pagam também têm que ter algum benefício por aquilo que pagam. E daí lhe colocar esta pergunta, porque esta questão dos livros, até há quem vá mais longe, o segundo ciclo e mesmo o terceiro ciclo já até ao 9º ano, e de preferência até todo o ensino obrigatório. Dentro dos planos que estabeleceu e que eu tenho sido a chamar promessas, você fala a criação de um Museu dos Laticínios, que é um objetivo que tem para os próximos 4 anos, sendo que esta zona, além do queijo alimento, tem também o queijo Paiva e... Não, o queijo Paiva não é produzido lá. É de Lamego. Não é produzido lá, mas há outra empresa de laticínios lá. Além dessa, uma mais pequena. Valcambra. Que infelizmente não tem aqui o nome, mas li tarde, quando estava a preparar a entrevista. E este museu será o quê? Será uma... Assim, Valcambra é, inegavelmente, um concelho industrial. Valcambra tem empresas de topo. Valcambra é um concelho onde, felizmente, a taxa de desemprego não é muito preocupante, anda nos 8,1, 8,2 desempregados. Esta é uma boa notícia. É uma boa notícia, efetivamente, embora se note nos últimos tempos um ligeiro acréscimo na taxa de desemprego, ainda está longe, mas felizmente Valcambra está numa situação relativamente confortável no que esse aspecto diz respeito. Portanto, e Valcambra é de facto um concelho industrial. E teve a sua gênese na indústria dos laticínios. A indústria dos laticínios foi a indústria pioneira em Valcambra, que no fundo fez com que todas as outras empresas nascessem em torno dessa indústria de laticínios. E eu lembro que a empresa pioneira foi a Lactolusa, depois tivemos o Martins e Rebelo, também sediado em Valcambra. Valcambra, em 1979, foi considerado o berço nacional dos laticínios, inclusive tivemos uma feira com um grande impacto nacional, que era a Lacti, embora foi posta em pé e a funcionar e com um enorme sucesso. Entretanto, fruto de circunstâncias diversas, deixou de existir. E eu acho que seria da mais elementar justiça criarmos um museu que homenageasse, por um lado, todos os industriais, portanto, toda a indústria de Valcambra, mas que também, nessa componente de homenagem aos industriais de Valcambra, tivesse a componente de laticínios muito presente, porque essa, de facto, é a gênese da indústria em Valcambra. Ainda hoje, Valcambra tem uma seria empresa... um polo de atração turística, não é? Seria um polo de atração turística, e ainda hoje Valcambra tem um dos líderes nacionais da produção de queijo, onde se produz o limiar, onde se produz o queijo pastor. Portanto, e essa empresa é uma empresa que vende... As pessoas conhecem, não é? Muitos milhões, e encontramos em todos os supermercados esse queijo que é produzido em Valcambra. Nós, na nossa campanha, fomos também falando da necessidade de, no fundo, recriarmos um bocadinho aquilo que são as origens do concelho, porque no brasão de Valcambra aparece a vaquinha, e essa vaca, no fundo, simboliza a origem de Valcambra. E porque há uma carne fabulosa, que eu considero, não por eu ser de Valcambra, mas porque efetivamente é uma carne magnífica, que é a carne da raça aroquesa, nós vamos desenvolver um projeto... Que é da Arouca. É ao lado. É ao lado, mas no fundo o arouquês tanto é da Arouca como é de Valcambra, como é de Verde Vogo ou de Sinfãs. Pronto, fica ali naquela corda, que é a corda da Serra da Freita, Serra da Gralheira, Serra de Montemuro, que no fundo são serras que se tocam, e nós achamos que devemos também apostar muito na raça arouquesa, por um lado para a produção de carne, mas também criarmos um queijo artesanal
com leite da raça arauquesa, porque é um leite com um teor butiroso bastante elevado e que produz queijos magníficos. É isso a dizer que irá apoiar o incentivo à produção de produtos regionais, nomeadamente para os jovens que ganham empregos, não é? Será um produto gourmet, que agora está tão na moda, não é? Será uma maneira de chegar a um outro segmento, as pessoas que procuram a diferença. Entre os projetos que o senhor apresentou, como está a ver, tem aqui muita coisa. Diziam-me da sua candidatura, as pessoas do seu staff, ele não prometeu nada. O seu programa prevê muita coisa. Prevê, por exemplo, a criação de um evento de amplitude nacional. Quer-me explicar isto? Posso falar genericamente Sim. daquilo que nós pretendemos. Valdecâmara tem, de facto, aquilo que eu disse, que são os industriais de renome, que exportam para todo o mundo. Que tem cortiça, metalomecânica, essencialmente metalomecânica, essencialmente embalagens, madeira e os laticínios. E é um conselho exportador, um conselho que aporta muita riqueza, eu não diria ao conselho, mas ao país, porque temos empresas líderes nacionais, e passa publicidade, mas estou a pensar na Vicaima, na Arsop, na Progresso, na Colep, na Bel, há uma série de empresas que são empresas líderes nacionais. E essas empresas, eu agora aqui confesso que me perdi, estava a falar do evento. Do evento, exatamente. O evento tem que andar muito em torno da indústria, mas também daquilo que Valdecâmara nunca soube fazer. Portanto, tirando a questão dos empresários, que sempre foram dinâmicos, sempre foram exportadores, Valdecâmara sempre viveu muito fechado dentro de quatro paredes. O próprio nome indica Valdecâmara, circundado por serras. E nós temos que abrir o Conselho ao exterior. Temos que transformar o Conselho numa moda. Temos alguns exemplos aqui no nosso país e aqui no norte do país, conselhos que há 10, 15 anos... É um dos recentes conselhos que aderiu dos últimos que aderiu à área metropolitana do Porto. Conselhos que há 10 ou 15 anos... Já faz parte dessa estratégia, eram conselhos que estavam muito no esquecimento, que não eram conhecidos e conseguiram sair desse anonimato. E Valdecâmara tem, obrigatoriamente, que criar um ou dois eventos nacionais de relevo nacional e internacional para trazer pessoas a Valdecâmara. Porque uma das nossas estratégias fundamentais, porque temos indústria que absorve muita mão de obra, temos que criar uma complementaridade que é o turismo. E o turismo passa pela dinamização da Serra da Freita, pela dinamização dos núcleos rurais tradicionais, Sr. Presidente, nós teremos a oportunidade. Os cursos de água. Ficou aqui a sua ideia, portanto, de que quer transformar o Conselho de Valdecâmara, e daí essa estratégia que o senhor define 2013-2033, mas não será tudo certamente para o senhor, que só pode lá estar 12 anos, mas o projeto que o senhor tem de mudar o ritmo de crescimento e a estratégia de crescimento para Valdecâmara. Não temos tempo para mais, agradeço-lhe muito, espero que lhe corra bem, consiga concretizar a maior parte das coisas e espero de algum modo termos ajudado a contribuir para o esclarecimento das pessoas. Eu é que agradeço ao Porto Canal a oportunidade que me deu de estar aqui. Não tenho que agradecer, haverá outras oportunidades certamente para voltarmos a conversar. O outro município em destaque desta noite